Olá, muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa segunda-feira, hoje é dia 4 de outubro. A semana começa com os investidores de olho na repercussão do caso Pandora Papers. De acordo com uma investigação feita por um consórcio que reúne mais de 600 jornalistas internacionais, o ministro Paulo Guedes tem uma empresa ativa num paraíso fiscal. Além do ministro, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também teria uma empresa offshore. A abertura de offshores não é ilegal, mas no caso de servidores públicos, ela está sujeita a algumas restrições. O artigo 5º do Código de Conduta da Alta Administração Federal proíbe funcionários do alto escalão de manter aplicações financeiras no Brasil ou no exterior que possam ser afetadas por políticas governamentais. A empresa de Guedes foi fundada em 2014 e teria mais de 9 milhões e meio de dólares. Em nota, a assessoria do ministro disse que toda a atuação privada anterior à entrada dele no cargo foi devidamente declarada à Receita e também aos demais órgãos competentes. Diz também nessa nota que desde que entrou no ministério, Guedes se desvinculou de toda a atuação no mercado privado, seguindo a exigência da Comissão de Ética Pública. Já a empresa de Campos Neto não está mais ativa. Numa nota, o presidente do Banco Central informou que as empresas estão declaradas à Receita Federal e também ao Banco Central, e que não houve remessa de recursos para as empresas depois da sua nomeação ao BC. Além do Pandora Papers, a semana também promete ser movimentada com a divulgação de alguns indicadores econômicos. Amanhã saem os dados da produção industrial, na quarta a gente tem o IGPDI e na sexta-feira vão ser divulgados os dados do IPCA. A gente sabe que a inflação ainda é um tema bastante sensível ao mercado e gera muita expectativa. Falando em inflação, o Boletim Focus dessa semana foi divulgado agora há pouco e trouxe os seguintes números. O IPCA para 2021 teve mais uma revisão, mais um reajuste. O Boletim Focus aí pela 26ª semana seguida teve uma elevação do IPCA. Ele saltou de 8,45% para 8,51% agora em 2021. Para o ano que vem, subiu de 4,12% para 4,14%, também estourando a meta da inflação para o ano que vem. O PIB desse ano está aí em 5,4%, manteve as projeções, e para 2022 o Boletim Focus prevê um crescimento aí de 1,57% na atividade. A Selic para esse ano segue em 8,25% ao ano, aquela projeção do fim do ano 8,25%. Para o ano que vem existe a expectativa de uma Selic em torno aí de 8,5% ao ano. E depois de um setembro de perdas, o mês de outubro começou com a bolsa em alta, em elevação. Vamos dar uma olhadinha nos números do fechamento da sexta-feira. O Ibov subiu 1,73%, chegando na casa dos 112.900 pontos. As mais altas do pregão de sexta-feira, olha só, Banco Inter e Unity subindo 9,54%, BID4 subindo 9,31%. Só lembrando que hoje, antes da abertura do mercado, o Banco Inter vai fazer a divulgação das prévias operacionais. Essa foi uma medida tomada pelo Banco Inter, né, que antecipou a divulgação desses dados operacionais depois daquelas conversas, boatos, falando sobre mudanças no provisionamento, né, no PDD do Banco Inter. Aí a instituição resolveu antecipar para hoje, antes da abertura do mercado. A gente segue monitorando esse assunto. Assim que tivermos informações, a gente traz aqui para vocês. Aí, Banco Pan subindo 8,46%. O Banco Pan, que daqui a pouquinho a gente vai comentar, está envolvido aí numa atividade, né, de aquisição da Mosaico, né, empresa de tecnologia. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E vê Cogna também subindo 8,12% no pregão de sexta-feira. Entre as mais baixas,
baixos, a gente vê umas empresas ali, né, relacionadas que são um pouco mais dolarizadas, né, que sofrem essa influência do câmbio. Suzano e Klabin caindo, né? Suzano caiu 3,76%, Klabin caiu 1,86%. Aí nesse miolinho aqui a gente vê também o frigorífico JBS caindo 1,97%, o Grupo Pão de Açúcar caindo 2,56%. Essa foi a configuração da Bolsa, né, na sexta-feira, como a gente viu fechar o pregão da última sexta-feira. Outros assuntos que vão entrar na pauta nessa semana são, olha só, discussão sobre o preço dos combustíveis, né? Porque o presidente da Petrobras, o general Silvio Luna, disse nesse fim de semana que qualquer tentativa de represamento de preços pode causar até o desabastecimento de combustíveis em todo o Brasil. Ele confirmou as conversas para criar um fundo de estabilização dos preços, né? Essa foi a questão aí falada pelo general Silvio Luna. Hoje, a OPEP+, também tem reunião para definir a produção do petróleo no mundo. Outro assunto importante é o reajuste no Bolsa Família, os reflexos que o tema vai provocar aí na percepção fiscal. O próprio ministro Paulo Guedes disse que pode sofrer um reajuste aí de 60% no valor do benefício. Mas isso vai depender, claro, do espaço que o governo vai conseguir abrir no orçamento. A gente segue acompanhando todas essas questões aí assim que forem aparecendo. E agora o Marcos Seravalli traz o tom do mercado nessa segunda-feira. Muito bom dia, Marcos Seravalli. Olá, Felipe. Muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem uma sinalização no começo de semana com viés ligeiramente negativo, sem grandes oscilações. Lembrando que a gente tem um grande feriado na China que deve reduzir bastante também o volume de negociação ao redor do mundo, né? E algumas commodities, principalmente minério de ferro, em algumas regiões, né, estão com a cotação paradas, né, estabilizadas de acordo acompanhando o feriado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o petróleo que segue com mais um dia de alta, né, já buscando um patamar quase próximo de $80, algo que a gente vem falando quase todos os dias por aqui. Né? Aí a gente tem reunião da OPEP marcada para essa semana. Mas essa semana, o mais importante é que a gente tem indicadores importantes, né, nos Estados Unidos, destaque para os dados de emprego, né, tanto na quarta-feira, mas principalmente na sexta-feira, com o consolidado da geração de empregos, que deve vir bom, deve vir forte, e deve inclusive reforçar o tapering, né, o início da redução dos estímulos agora para o mês de novembro. E também a gente tem dados importantes de inflação, principalmente aqui no Brasil, que a gente acredita também que pode dar sinais de arrefecimento, né? Inclusive alguns indicadores aí melhores de chuva podem trazer também menores preocupações com a crise hídrica ao longo dos próximos meses. É importante acompanhar para reduzir um pouco as curvas de juros e também trazer um fôlego adicional para a nossa bolsa por aqui, tá bom? E lembrando também que daqui a pouquinho a gente já começa a temporada de balanço, né, referentes ao terceiro trimestre. Deve ser um trimestre bom de recuperação, expansão de receitas, mostrando que as empresas continuam descontadas aqui na nossa bolsa. Tá bom? Tenham todos uma ótima semana. Já já a gente volta com o nosso gráfico do dia. Até mais. Vamos às notícias internacionais. As ações do grupo imobiliário chinês Evergrande tiveram a negociação na Bolsa de Hong Kong suspensa nesta segunda-feira. A empresa ainda não teria pago as parcelas das dívidas que tem com os credores internacionais. A Evergrande está com alto endividamento, a gente sabe disso, ainda sofre para resolver seus problemas financeiros. A empresa não informou o motivo que levou a suspender a negociação das ações na Bolsa de Hong Kong, mas a gente sabe que isso acabou afetando também o índice lá nas bolsas, porque olha só, em Hang Seng o índice sofreu uma queda aí de 2,19%, o índice Nikkei no Japão perdeu 1,13% e Xangai na China segue com a bolsa fechada justamente por conta aí de todo esse feriado, né, na Ásia, lá na China. A gente sabe que até pelo menos quinta-feira as bolsas vão seguir fechadas aí por conta desse feriado. Vamos então ver como estão aí as bolsas europeias operando nesse momento assim, praticamente em baixa, né? A bolsa da Alemanha, DAX na Alemanha caindo 0,02, praticamente ali no 0 a 0, CAC na França caindo 0,10, FTSE no Reino Unido caindo 0,48% e o índice Eurostoxx no 0 a 0, caindo 0,01%. Nos Estados Unidos, como o Marcos Seravalli trouxe aí pra gente, a expectativa da semana é para a divulgação do payroll de setembro.
Na próxima sexta-feira, os dados são esperados por causa das declarações do presidente do Fed, Jerome Powell, de que não necessariamente os dados precisam ser fortes para levar adiante aí os planos do tapering e também da política monetária. A previsão lá nos Estados Unidos é de que a abertura de vagas chegue a 485 mil novas vagas criadas em setembro, mostrando aí essa aceleração da economia. E a gente olha também os índices futuros nos Estados Unidos, todos também operando em queda, né? Um mercado global aí com aversão ao risco, trazendo baixas, né? A gente falou das bolsas europeias, nos Estados Unidos, Dow Jones está caindo 0,3% nesse momento, o S&P caindo 0,37% e a Nasdaq caindo 0,57%. Os dados aí mostrando uma sinalização de baixa nas bolsas mundiais, como também trouxe o Marco Saravalli aí mostrando para a gente que a semana já começa no patamar negativo. E o Marco Saravalli, falando nele, olha só, ele trouxe o gráfico do dia com as expectativas dos resultados das empresas lá dos Estados Unidos nesse terceiro trimestre. Conta pra gente, Marco. Olá, voltando aqui para o nosso gráfico do dia, né, como comentado anteriormente sobre a temporada de balanço nos Estados Unidos aqui, principalmente, a gente tem expectativa de mais um trimestre forte, tá? Lembrando que a gente também está comparando aqui com os resultados referentes ao ano passado, né? Então, realmente, a expectativa de forte expansão, de cerca de 27% de expansão, né, na lucratividade média das companhias listadas nos Estados Unidos, e destaque principalmente para aquelas empresas que mais sofreram, né, focadas na economia real, como o setor de materials, né, materiais básicos e também industrials, né, seguido também por tecnologia, mas principalmente materials e industrials devem apresentar forte expansão, já que também que a base é muito fraca. Por isso que algumas dessas empresas, tanto nos Estados Unidos como também ao redor do mundo, aqui no Brasil, têm apresentado maior evolução, né? Percentualmente, a expansão pode ser muito forte do lucro, da lucratividade nesse terceiro trimestre. É muito importante acompanhar essa temporada de balanços, tá bom? Tenham todos uma ótima semana e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Vamos aos destaques corporativos. O Banco Pan anunciou a incorporação da Mosaico, dona de Buscapé, Bom de Faro e também da plataforma Zoom. O valor da operação não foi revelado. O negócio vai ser realizado por meio de troca de ações entre as empresas. O Banco Pan é controlado pelo BTG Pactual. Com o negócio, ambos pretendem complementar a oferta de serviços aos 12,4 milhões de clientes do Banco Pan e aos 22 milhões de usuários mensais das plataformas da Mosaico. Os acionistas da Mosaico vão se tornar executivos do Banco Pan, sendo que um deles vai ao Conselho de Administração e todos esses movimentos vão ter lock-up. Após a aprovação da incorporação da Expart pela XP, o Itaú Unibanco informou que as suas ações vão sofrer um ajuste, olha só, de menos 17,54% em Itubi 4 e 18,69% em Itubi 3, já na abertura do mercado nessa segunda-feira. Por isso, os papéis preferenciais e ordinários abrem com os valores de R$ 24,46 para essas ações preferenciais e R$ 22,64 nas ações ordinárias. Também a partir de hoje, os BDRs da XP passam a ser negociados na B3, são cerca de 500 mil acionistas do Itaú Unibanco que vão passar a ter BDRs da XP. A CVC informou que sofreu um ataque cibernético nesse fim de semana. A empresa informou que acionou seus protocolos de segurança, está atuando para mitigar os efeitos da invasão. Não existem ainda informações de que tipo de dados do sistema foram acessados, mas a central de atendimento da companhia ficou temporariamente indisponível. Em nota, a CVC disse que vai priorizar as investigações internas e a segurança dos seus clientes, parceiros e também do seu negócio antes de restabelecer totalmente os seus sistemas e seus serviços. E a Embraer anunciou uma carta de intenções com um pedido de 100 carros voadores para a Avanto, uma empresa de compartilhamento de aeronaves. A entrega prevista seria em 2026. Além das aeronaves, o acordo também envolve colaboração para desenvolver uma nova operação do veículo aéreo no Brasil e também na América Latina.
Deixa eu dar um bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aqui no nosso chat. Cerveja, bom dia. Orlando William, Vanderberg Falcão, Sidney Gattai, ao Peter Santana aqui. Muito bom dia para você, bom dia para o Adriano Emanuel também. Para Marília Nascimento, falando, será que o índice vai tirar essa questão do Pandora Papers e o Paulo Guedes? Será? Vamos falar com o Guga Almeida daqui a pouquinho. Elcio Santos, bom dia para você também. Para o Sandro Figueiredo, para o Ezequiel Santos, para o L. Júnior, falando que vai ser um daqueles dias que internamente vai estragar a possível subida. Gustavo Adson, Atílio Felipe, bom dia para você também. Para o Marcos Berto, família Gupi. Para o... quem mais está aqui? Marília Nascimento, já falei. Paulo Leite, o Sérgio Schultz. Bom dia, Felipão. Bom dia, Sérgio. Ótimo dia para você, ótima semana. O Anderson Quadros tá por aqui também, o Hamilton falando que tá chegando no like, é isso aí, pessoal, chega no like, vamos também, todo mundo se inscrever no nosso canal, quem ainda não é inscrito, Fábio Casonato, Bacon Frito, Rafael Correia, o Rafael Lima, Família Mito, Anderson Quadros, Rafael Botelho, Rony Pereira, Professor André Carlos, muito bom dia, meu caro, tudo bem com você? Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando, ótima semana para todo mundo também. Ótima semana também, vamos falar agora com o Gustavo Almeida, que já está aqui conosco, já desejar um ótimo dia, uma ótima semana para ele. Muito bom dia, Guga, tudo em ordem? Como vai? Bom dia, Felipe, bom dia, pessoal. Tudo em ordem, tudo bem, entendeu? Nada de surpresas aí, por enquanto, para esse mercado. Por enquanto. Tudo dentro dos conformes. Por enquanto, nada de surpresa, mas a gente sabe que a semana vai ser bastante movimentada, né, Guga? A gente tem dados de inflação só mais para o fim da semana, tem payroll, mas agora, segunda-feira, todo mundo de olho aí na questão do Pandora Papers, Paulo Guedes, Roberto Campos Neto. Será, como disse a Marília aqui, nossa telespectadora, será que a gente vai ver alguma mudança, algum impacto, algum reflexo na nossa bolsa já com essa questão, Guga? Felipe, eu particularmente, tentando assim, tendo uma leitura bem fria, tá? Eu acho que isso não é algo que surpreenda o mercado, não, certo? Uhum. O fato de ter uma empresa offshore por parte da Paulo Guedes, Roberto Campos Neto e tudo mais, são pessoas do mercado financeiro que entendem todas as nuances e todas as dificuldades. Eu acho que não é uma surpresa eles terem as empresas conforme eles falaram, tá? E aí esse é o ponto, né? As empresas, elas estavam declaradas, então não tem nenhuma surpresa de fato, tá? Em relação a isso, estava tudo transparente. Eu acho que o ponto que faria preço mesmo seria se tivesse algo não transparente. É que nós, querendo ou não, brasileiros, a gente tem esses mitos, né? Poxa, se a pessoa tem uma empresa lá fora, é sinal de que algo não está 100% correto. E na prática, não. É tudo mecanismos para poder, de certa forma, no final, ter menos taxações. Esse que é o ponto. Então, todo mundo busca, querendo ou não, um pouco mais de eficiência nas suas operações e busca alocar o capital aonde, de certa forma, pode ser mais inteligente que eles possam fazer. Se está tudo declarado, não tem nenhuma surpresa. Tá? Se não teve movimentação, conforme o Paulo Guedes falou, desde 2014, não tem nenhuma surpresa. Então é simplesmente mais uma notícia que acaba que a gente faz algum tipo de correlação. Né? Se a gente for olhar, o mercado lá fora hoje está corrigindo. Então todas as bolsas elas andam em conjunto. Peso no nosso índice Bovespa, nosso índice futuro, ele está muito mais relacionado à questão da alta volatilidade que a gente está tendo neste momento do que eu acredito nessa informação, nessa notícia aí isolada. Mas sobre inflação e sobre payroll, bom, esses eu estou bem curioso e estou com bastante expectativa para ver como é que vai ser o desenrolar dessa semana. Até porque, né, Guga, tudo isso acaba ficando no radar, né? Todo mundo de olho aí. A inflação, o próprio Boletim Focus de hoje trouxe mais uma semana aí de revisão para cima da inflação, chegando a 8,51%, né? Embora muitas casas, muitos bancos já estão projetando aí mais de 9%, quase chegando a 10% a inflação no fim do período, né? Nesse ano aqui de 2021. Várias questões, né? Choque de oferta, muita... crise hídrica, enfim, tem uma série de questões aí que acabam fazendo essas revisões
E o payroll para saber do tapering, né? Todo mundo quer saber o que vai acontecer, quando que vai começar logo esse tapering. Mas agora a gente começando a semana, Guga, queria saber como que você está vendo aí essa semana, o que você está projetando, inclusive hoje no nosso índice aí, na nossa bolsa, o que você pode contar aí para a gente dessas suas projeções? Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Primeiro, eu acredito que a gente continua com esse movimento de mais volatilidade. Tá? Eu acho que o mercado ainda não se assentou, apesar de nós termos fechado sexta-feira acima dos 112.200, tá? Que é aquele número que eu venho comentando com vocês, o Ibovespa fechou quase 112.900, ganhamos aquela amplitude, Felipe, que nós comentamos, né, da volatilidade, da possibilidade de uma movimentação alta, né, do mercado na sexta-feira. Aconteceu isso, tá? E eu acredito que a gente mantém esta movimentação e tende a ir diminuindo, e a minha expectativa é que a gente vá diminuindo acima desses 112.200, tá? Para mim é extremamente importante o que vai acontecer ao longo dessa semana. Tá? É extremamente importante essa percepção sobre a inflação. Acho que a gente pode ter começar a ter um pouquinho de surpresa. Tá? Se nós olharmos a primeira elevação de juros, ela aconteceu lá em março. Então a gente teve abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. São 7 meses. Tá? Então, na reunião do Copom do final do mês, eu acho que a gente começa já a ter aí uma sensação de que toda essa elevação de juros começa a gerar de certa forma um impacto. E outra coisa que eu acho que é importante, né, em relação ao payroll, é para a gente poder medir essa questão de atividade. Tá? Porque como tem muita volatilidade, tem muita intervenção em vários pontos. A gente estava tendo uma retomada muito forte da economia, primeiro semestre, começa a desencadear esse processo de inflação. Dentro desse desencadeamento do processo de inflação, surge ali o movimento em cima da variante Delta. Evento em cima da variante Delta traz um desaquecimento da atividade. Né? Querendo ou não, começa a ter intervenções, a gente vê intervenções China, a gente vê intervenções Brasil aqui em cima de juros, China em cima das especulações em cima das commodities, e aí tu vê o mercado, ele ainda num processo de acomodação, tá vários players tentando se acomodar, tentando fazer suas alocações. Aqui no Brasil, a gente vê esse movimento forte dos multimercados saindo das posições de renda variável, que vem fazendo com que a nossa bolsa sofra, indo para as posições de juros, que tradicionalmente é onde eles têm têm a sua performance, né, historicamente. Então, a gente vai vendo esses movimentos. Para mim é bem importante inflação, para mim é bem importante a atividade da semana. Então, estou acreditando que a gente tende a... Se a gente for ter um cenário positivo agora para o quarto trimestre, tá? Eu acredito que a gente vai acomodar aqui acima dos 112.200. Tá? Me parece, estrategicamente, que essa região aqui está muito interessante, como muitos analistas fundamentalistas comentam. A gente tem várias empresas descontadas, então é interessante que a gente consiga ver o mercado diminuindo a volatilidade e se mantendo acima dessa região aqui. Tá? E o payroll pode ser um trigger interessante para um movimento de alta, certo? Para hoje, Felipe, o que eu estou enxergando? Tá? Eu tenho os dois cenários de alta e de baixa, tá? Obviamente. O meu cenário de baixa, para a gente olhar primeiramente, tá? O que eu tenho aqui, ó, eu tinha uma expectativa que a gente poderia começar aqui com uma queda em torno de 0,75, que era aqui nessa região dos 112.250, tá? O mercado abre a esse nível de preço e continua a movimentação. A minha sequência é para vir para cá, ó, perder o 112 por algum momento, tá? Eu acho que podemos vir a acontecer aqui no 111.900, tá? E se as coisas deteriorarem um pouco mais, podendo chegar lá a 111.380, ou quem sabe, né, ao longo de hoje e amanhã, voltar lá para os 110.300, que é as mínimas que nós tivemos ali no final do mês, no dia 30 de setembro, né? Então poderíamos voltar para esses patamares. Esse é meu cenário de baixa, tá? Olhando aqui, obviamente, utilizando essa base de dados que foi entre o dia 1º de outubro às 11h45 e o dia 1º de outubro às 2h55 da tarde, tá? Então é um movimento aqui em torno de 3 horas,
Tá? Essa movimentação aqui intensa mostrou uma mudança de apetite por parte dos investidores e ela está servindo como referência para uma sequência da movimentação, né? Ou seja, o mercado ele destrava valor, muda de patamar, fica questionando nas máximas, mas já abre devolvendo parte deste movimento e caso a gente comece a ver o mercado tendo que estopar, os participantes dessa movimentação tendo que estopar, vai ter uma intensificação do movimento de queda, podendo sim chegar aqui nesses patamares aqui de baixo. Agora, para cima, o que eu tenho? Tá? Eu tenho aqui uma movimentação, de certa forma, mais interessante. Tá? Apesar de estar utilizando essa base aqui de dados, que é do dia 30 de setembro, meio-dia e 20, até o dia 30 de setembro, às 5h30 da tarde, final do dia, né, que foi um movimento onde o mercado ele questionou as mínimas, tá? Utilizando ela como referência, eu tenho bastante projeções positivas, podendo voltar lá para 113.800, 114.590 e um cenário muito legal, 115.900, tá? Isso utilizando essa base aqui de informação. Se eu pegar essa base de informação aqui do dia 27, final do dia, até o dia 28 também, final do dia, que é toda essa queda aqui, e o mercado inverter, né, essa polaridade negativa aqui, bom, aí o movimento pode ser bem surpreendente e por isso que essa semana é extremamente importante. Ela ainda está com um tom negativo a semana? Sim, ainda estamos com um tom negativo na semana. Mas, conforme o mercado for mudando, as oportunidades de fato, elas podem ser, elas tendem a ser, não é que podem ser, elas tendem a ser muito interessantes. Tá certo, Guga, muito bom. Ô, Guga, tem alguns outros assuntos aqui que a gente poderia tratar hoje, né? Hoje assunto é que não falta. O pessoal do chat está falando bastante aqui sobre essa questão do próprio Pandora Papers aqui que a gente comentou mais cedo. Mas tem uma questão importante também que hoje o Itaú já começa com ajuste, né, em suas ações, tanto as preferenciais quanto as ordinárias, da casa ali dos 17%, 18%. Justamente por conta aí dessa cisão com a XP, também a XP começa a negociar seus BDRs aqui. Queria ver se você pode dar uma olhadinha em Itaú aí, ver quais são as suas projeções, inclusive com esses ajustes, né? Menos 17%, menos 18%. O que você pode falar aí do Itaú pra gente, Guga? Querendo ou não, né, Felipe, de curto prazo o mercado ele vai ficar um pouquinho mais nervoso. Tá? Vamos ver como é que os participantes principalmente de Itaú, vão reagir em relação ao mercado, né? Quando a gente olha para a XP, a gente já vê ela sofrendo nos últimos pregões em função dessa movimentação e dessa realização de posição por parte das empresas techs como um todo. Eu acho que o mercado todo tech sofreu uma redução bastante, tá, muito grande de posição, tá? Quando eu olho para o Itaú, Unibanco, o que nós estamos olhando aqui em Itaú, né? O mercado nesses últimos dias, ele vinha, de certa forma, tá, bem intenso, né? Bem forte, bem positivo, comprador, né? Podendo chegar, no meu cenário, a gente poderia caminhar aqui até 32,40. Vai abrir já com ajuste? Sim. Eu gostaria de ver se eles vão atualizar toda a base de dados ou não, né? Ou simplesmente vai ser um ajuste da cotação e vai ficar com esse gap aqui na operação. Eu estou curioso para saber, eu não li sobre isso, tá? Se vão ajustar toda a base ou se simplesmente vai ter um gap na posição, porque é diferente, né? Uma coisa é fazer todo um ajuste de toda a base, como é feito quando é feito um pagamento de dividendos. A outra coisa seria abrir aqui com um gap de baixo. Mas vamos lá, né? Tentando projetar como se houvesse um gap de baixa. O que nós imaginamos? Olha só que interessante, olha 25,40 aqui. Tá? Então essa região de R$ 25,40 vale muito a pena a gente ficar aqui atentos para ver se tem algum gatilho operacional de compra nesta região, tá bom? E um cenário muito negativo para Itaú Unibanco seria a região de R$ 22,40. Vale a pena ficar acompanhando aqui estes dois níveis de preço, tá? São os dois níveis mais importantes para mim que a gente tem que ficar monitorando, que a gente tem que ficar acompanhando, tá bom? Maravilha. Ô Guga, só para a gente encerrar aqui, eu tenho algumas informações que eu preciso passar
para todo mundo, porque saiu agora há pouco, né? A gente estava de olho nisso, a questão do Banco Inter, que ia anunciar antes da abertura do mercado informações sobre o provisionamento, né? Aquelas prévias operacionais. O Banco Inter anunciou agora há pouco que manteve nesse terceiro trimestre sua provisão para perdas com inadimplência em 2,5% na carteira do crédito ampliado. Essa informação está no nosso portal, bmcnews.com.br, e esses números são parte de dados operacionais prévios, né? Que foi antecipado, a divulgação foi antecipada pelo Inter, depois do banco ter sido alvo de especulações de que faria uma provisão extra para essas perdas com inadimplência. O Banco Inter ele ia divulgar essa prévia operacional no próximo dia 7, mas acabou antecipando justamente por causa de tudo isso. E a gente viu, inclusive, o movimento do Banco Inter, né, na semana passada, caindo praticamente todos os dias, mas na sexta-feira acabou fechando em alta, na verdade, a maior alta do pregão. Bom, tava para ser divulgado esses dados aí, foram divulgados. Ô, Guga, só para a gente encerrar aqui, queria pedir para você deixar seus recados aí para essa semana, que o investidor, para ir mais tranquilo, para ficar um pouco mais sossegado, esperar os indicadores, só para a gente finalizar aqui, deixa seu recado para a semana aí, por favor. Na minha visão, Felipe, eu acho que ele conseguiu se encontrar aí nessa região dos 112.200 pontos, tá? Obviamente que lá fora, se a gente olha para os Estados Unidos, tem mais espaço para corrigir do que aqui, e isso contamina a nossa bolsa, tá? Então, se tu olha dessa maneira, por um lado, tu enxerga que a nossa bolsa está num patamar interessante para se comprar, no outro, tu enxerga que lá fora, né, tem espaço para corrigir e isso traria o nosso mercado para baixo. Então, o que tem que se fazer? Tem que ter uma estratégia para se comprar, para se posicionar. Né? E aí a pergunta é como é que está a carteira do investidor nesse momento? Né? Se está com uma posição em renda variável maior do que gostaria de estar, se está com uma posição menor do que gostaria de estar, se está com liquidez, se está líquido, se não está, se entende como é que pode equalizar a sua estratégia. É difícil tu dar uma opinião generalizada que vai encaixar para todo mundo. Né? O ponto é que se tu tem estratégia, né, e tu tá acompanhando esse nível de preço, tu tem uma grande oportunidade. Tá? Tu tem uma grande oportunidade mesmo. É só ter um pouco de cautela, de calma, nem cautela, calma, que se o mercado sinalizar que é para ir para cima, você vai alocar seu capital e vai surfar uma tendência de alta. O problema é o cara que está mega posicionado já, né? Tá mal posicionado, que se posicionou sem um critério bem definido. E aí essa pessoa tá na esperança de que venha uma notícia boa e fica muito emotivo, que faz com que a sua racionalidade de tomada de decisão ela fique limitada. Então, esse que é o problema. Né? O problema, as pessoas que estão com bastante liquidez e querendo se posicionar, tem que estar feliz da vida. O cara que está posicionado já, a única coisa que eu consigo enxergar de interessante é trocar um pouco a sua posição, uma vez que todo o mercado corrigiu, né, e alocar em coisas que você consiga ter uma tranquilidade melhor de estar posicionado. Né? E olhar o capital como um todo. Né? Pô, o que tu tem em bolsa? 5%, 10%, 20%, 30% do seu patrimônio? Quanto a mais você está disposto a alocar? Aí a resposta imediata da pessoa é a seguinte: mas eu não quero perder mais. Não é que você vai perder, é que você tem que alocar de forma estratégica, inteligente, para poder surfar as tendências, né, de forma prazerosa, porque senão, de fato, o processo de investir ele fica muito tenso. Tá? Então, a minha opinião, minha sugestão é que consiga, né, entender muito bem como é que está a sua alocação, não fique um torcedor, entenda o todo, né, mas que para quem tem recurso financeiro disponível para poder alocar de forma inteligente e ficar acompanhando a partir de agora, de fato, a gente está muito próximo de uma janela de oportunidade. Se não for aqui, vai ser num patamar um pouco mais abaixo? Sim, mas não vai demorar muito tempo. Eu acho que o mercado não vai ficar lateralizado nesse nível de preço por muito tempo. Tá bom? E o último recado, obviamente, é que hoje às 18 horas nós temos o programa Geometria, ao vivo, onde vou estar junto com o Rafael Lara, respondendo a todas as perguntas dos telespectadores. É isso. Isso que eu ia falar, Guga. Isso que eu ia falar, para o pessoal ficar de olho no mercado, acompanha a BMC e daqui a pouco ficar de olho no Guga aí, mostrando todas as empresas que o pessoal pedia aí, fazendo suas análises. No Geometria, 6 horas da tarde.
Valeu então, Guga. Até mais, até às 6 horas. Forte abraço para você, ótima semana. Valeu, pessoal. Um abração, ótima semana para todos nós. Valeu, Guga Almeida. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aqui. E chegamos ao fim aqui do BMC Pre-Market, agora passando a bola, passando o bastão para Paula Moraes, chegando aí com o BMC News. Muito bom dia, Paula Moraes. Mais uma vez, ótima semana para você. Que a semana seja muito boa aí pela frente. Amém. Bom dia, Felipe, para você também, para todos nós, né? Que seja aí uma semana sem muitas grandes, né, emoções. Apesar que emoção de vez em quando é bom, emoção, né, Felipe? É bom. Dá uma ativada no coração. É. Tá certo, Felipe. Beijo para você. Até daqui a pouco. Tchau, até mais. Tchau, até mais.